Aê, colega! Show Aí, de bola! boa noite, boa noite. Boa noite! Seja muito bem-vindo, colega! Que bom te ter por aqui! Muito obrigado, minha parceira. É um prazer imenso, que alegria, né? Estar aqui Show! essa Show de noite, bola! quinta-feira, para a gente Isso trocar aí! experiência, com muita Com cer- energia, muito conteúdo legal para a gente trocar aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade e por, né, imensamente grato aí, principalmente por esse convite, né? E essa honra de poder dividir esse momento com você. Eu que agradeço, eu que sou eternamente grata e feliz e honrada de estar te recebendo aqui na minha audiência, né, com o meu pessoal daqui. Quero aproveitar e já dar um oizinho para a Cíntia, que acabou de chegar, o Edu também. Olha só, Cíntia, o assunto de hoje é para quem tem time de vendas, né, Marcos? Quero ver É se a isso Cíntia tem aí. ali. Andréia, seja muito bem-vindo, Lisiane. Então, gente, mais uma live da nossa maratona, onde eu convidei vários especialistas para a gente trocar ideias sobre vários assuntos, né, que envolvem o universo empreendedor. E o assunto de hoje é especialmente, eu tenho um carinho muito especial, porque é um assunto, Marcos, que eu vivo todos os dias, que eu realmente amo de paixão, que é a satisfação do cliente, né? Satisfação. E, gente, deixa eu contar para vocês, depois eu vou pedir para ele se apresentar, mas deixa eu contar por que eu convidei o Marcos. O Marcos é meu colega, educador executivo, diretamente de São Paulo, né, Marcos? Paulista. Isso Coisa, aí. coisa boa essa internet, né? E o Marcos, hoje, ele é... Olha só, deixa eu só ver. Boa noite, tudo bom para vocês? Olha aí, tudo certo? Como vocês estão, Alberto? Seja muito bem-vindo. Então, gente, quero que vocês façam perguntas. Se a gente não puder responder na hora, a gente printa e responde. Depois eu mando para o Marcos responder para vocês, tá? Mas deixa eu contar para vocês. O Marcos, ele é coordenador de capacitação ao cliente, é isso, né, Marcos? Isso mesmo. Exatamente, da Mantecorp Skincare. Conta para nós um pouquinho aí, Marquito. Maravilha, Cá. Bom, primeiramente, boa noite agora oficialmente para todo mundo. Tô vendo aqui que eu tenho umas, né, pessoas queridas que vieram aqui me prestigiar, meus amigos, o Tony, a Mel, eu vi a Carol que também entrou. Obrigado pela participação de vocês, por todo o carinho e também por todas as pessoas que estão aqui conectadas com a gente, com o objetivo aqui, de fato, de trocarmos experiências, conversarmos e aí de fato, criarmos condições para fortalecermos cada vez mais aí, né, as vendas, né, nesse mercado brasileiro, que é algo super importante aí, né, para a movimentação da economia do nosso país. Bom, Isso aí. eu me chamo Marcos, portanto, me apresentando a vocês, eu me chamo Marcos Strombeck. Eu sou biomédico por formação e atualmente eu sou coordenador de capacitação ao cliente na Mantecorp Skincare, uma empresa, né, que é do segmento dermatológico, né, que faz parte aí uma empresa do grupo Hypera Pharma, que atualmente é a maior indústria farmacêutica do Brasil. E aí eu fico responsável por levar aí, portanto, toda a expertise, né, da categoria cosmética, né, do segmento brasileiro, a todos os clientes de varejistas farmacêuticos por todo o Brasil, os principais clientes das redes de farmácia por todo o Brasil, e também assim, levando principalmente a expertise e posicionamentos da marca Corp Skincare hoje na dermatologia brasileira, que é uma marca muito consagrada e referência hoje no mercado e na categoria da cosmética. Então, eu fico aí responsável por levar essências, posicionamentos, criar argumentos, oportunidades para que a gente possa cada vez mais conquistar os nossos consumidores, né, os consumidores brasileiros e conquistarmos, né, blindarmos e conquistarmos cada vez mais espaço com a nossa marca no Brasil. Que legal, sabe, Marcos, que aqui a gente fala muito em faturar o dobro, né? Essa é a minha grande promessa, é né, o que hoje eu entrego nos meus treinamentos e falo com toda tranquilidade, porque já validei, vi que é possível
E hoje, se eu parar para pensar, olha, 80% da minha entrega e da minha proposta de mudança dentro dos treinamentos, tanto para vendedores como para empreendedores, ela está toda ancorada na satisfação do cliente. Porque, assim, eu acredito verdadeiramente, se tem alguma coisa que todas as empresas deveriam se preocupar, empresas, empreendedores, é com a satisfação do cliente. Esse é o caminho. E por isso eu te chamei para a gente conversar. Quem está aqui já viu que o Marcos tem uma grande experiência, é um verdadeiro especialista, né, Marcos? Muitos times, e eu super te admiro, porque, assim, você transita no Brasil inteiro. Cada cidade, cada lugar vai ter uma realidade diferente, uma demanda diferente. Então, essa capacidade de se adaptar, de se fazer entender e de entender diferentes pessoas, diferentes culturas, isso para mim é incrível. Isso te coloca num patamar, para mim, extremamente assim, assim, como é que eu vou te dizer? Não tem igual. Fora da curva, porque não é para qualquer um, realmente, sabe? E principalmente, Marcos, você trabalha com pessoas, né? Com times de vendedores, que foi o que eu fiz a minha vida toda. Então, eu sei do tamanho do teu desafio, né? E diante desse momento que a gente está vivendo, se você lembra do tema da nossa live, né? Que o que acontece? Que eu quis abordar aqui. Na demanda ou na reclamação, o que importa é a satisfação. Eu coloquei satisfação para rimar, para ficar mais bonitinho, mas para completar é a satisfação do cliente. Porque a minha satisfação vem do cliente também. É ele que bota o pão na nossa mesa todos os dias, né? Com certeza. Ele ele é a grande estrela da nossa história, daquilo que a gente... Ele é exatamente a grande razão pela qual as nossas soluções, enquanto empreendedores, são criadas, né? Os nossos negócios são gerados, são feitos, são transformados, é pelo nosso cliente. Mas eu tenho percebido que cada vez mais está complicado a questão do atendimento. E olha só, Marcos, vê se tu concorda comigo. Quando eu chego numa empresa para fazer uma capacitação, dono da empresa, Karine, eu quero que você faça um treinamento de vendas para os meus vendedores. E eu pergunto para ele, qual é o seu diferencial? Quais são os seus diferencial, né? Quais são os diferenciais da tua empresa? Sempre o atendimento é citado. Sempre. Na mentalidade do dono, o atendimento dele está sempre... Ele tem uma vontade tremenda de entregar um atendimento. Mas, em contrapartida, quando eu vou para a rua e recebo o feedback do olhar do cliente, os clientes estão muito insatisfeitos. Então, tem uma brecha aí entre o que o empreendedor, o dono da empresa, e muitas vezes o vendedor acredita que entrega e a expectativa do cliente. É como se eles vivessem em mundos paralelos. Sim. Onde um acha que entrega e o outro percebe que não recebe. Então, eu queria te pedir, né, nessa maratona de lives que a gente está fazendo, trouxe alguns especialistas para trazer algumas recomendações sobre de que maneira a gente, enquanto líder, e a gente até enquanto vendedor, porque, gente, eu preciso abrir um parêntese aqui. Eu sou vendedora nata. Sou fã de um vendedor. Adoro vender. Vendedor é gente que ajuda a gente. É uma das profissões mais nobres que existe. Pena que muitas pessoas não percebem. Muitos vendedores ainda não se deram por conta disso. Você também é um baita vendedor, né, Marco? Muito, mas muito. Com certeza. E isso que você trouxe é super importante, cara. Que, infelizmente, realmente as pessoas não se dão conta disso. Da capacidade, do poder que nós temos. E nós, vendedores, que nós temos nas nossas mãos de mudar a vida das pessoas todos os dias. Olha o quanto é gostoso, não é, ser vendedor hoje. Não é? Principalmente que o profissional de vendas não é um profissional que necessita tanto de capacitação, de treinamento. Como não?
se ele é uma das funções hoje mais primordiais e mais importantes para o negócio do Brasil. Com certeza, com certeza. Você pode ter a melhor ideia, a melhor empresa, o melhor marketing. Se o cliente chegar na frente do seu vendedor, no seu balcão, na sua linha de frente, você não tiver uma pessoa que entendeu, se você é dono de um negócio, não conseguir vender, não for vendedor para vender ele, por que esse teu sonho virou uma empresa? Quando o cliente estiver na frente do teu colaborador, cara, todo o teu investimento vai por água abaixo. Exato. É no balcão, é na linha de frente que a mágica acontece. Isso. E as impressões são construídas, as positivas e as negativas também. E as negativas também. Olha a responsabilidade que nós temos aí, né, em nossas mãos. E o que eu costumo sempre dizer, né, e o que eu converso com o time, né, que eu sempre defendo, é a importância de entendermos que quem carrega a marca somos nós. E não a marca que carrega a gente. Somos nós que carregamos a marca, né? Então, muitas das vezes nós ficamos rendidos, nós ficamos com a muleta de que a marca, né? De que temos um produto de excelência, de que temos um produto de referência e que não é necessário fazer nada. Então, que ele vende sozinho. Isso, e é um ponto que até nós aprendemos até, né, trazendo, né, um pouco lá dos conteúdos que nós conversamos e abordamos na nossa escola de educação executiva, onde trouxeram para a gente a importância de nós vendedores, sairmos fora da gôndola. Porque na concepção do cliente, na opinião do consumidor, no entendimento do consumidor brasileiro hoje, tudo que ele olha que está na gôndola, todos os produtos hoje que são disponíveis ao alcance no mercado, ao alcance dele, são todos iguais. Então, deles, sim, são todos iguais. E cabe a nós, vendedores, sairmos fora da gôndola e mostrarmos de fato para ele quais são, não é? Quais são as formas e quais são os milagres que o produto que a gente trabalha pode oferecer e, de fato, mudar e trazer solução para a vida deles. Com certeza. Eu super concordo contigo, Marcos, contigo e com os vendedores, quando eles dizem que o peso da marca importa. Importa muito. O peso da marca, ele abre portas. O detalhe é que quem decide entrar e o que vai fazer lá do outro lado da porta é o vendedor. Exatamente. E é isso que importa. Não quantas portas você tem aberto ou abriram para você, mas o que você vai fazer do outro lado. O que você vai fazer? Qual é o milagre, né, cara? Qual é o milagre? Exatamente. Qual é o milagre? O que você vai fazer do outro lado? E muitos vendedores não percebem isso. Sabe por quê, Marquito? Porque fazer parte de algo que já é grandioso é muito mais fácil. E vender não é fácil. Não é para qualquer um. Não é dom. Ninguém nasceu vendedor. Ai, Karine, para você é fácil se comunicar bem. Para você é fácil. Não é fácil, não. Cara, eu estudo vendas há 20 anos. Hoje, não é fácil. Mas é mais simples. Mas eu ainda continuo estudando. Sempre. Né? Sempre. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E principalmente é assim que tem que ser, considerando que o universo das vendas, ele passa por um constante processo de transformação, porque o nosso consumidor, ele também está se transformando. Ainda mais agora. Ainda mais agora. A cada dia ele se transforma e, consequentemente, uma vez que ele se transforma, ele se torna, assim, mais exigente, não é? Então, se nós vendedores, se o universo das vendas não se transformar, nós não temos condições, nós não conseguimos acompanhá-lo. E aí é o momento onde é impossível, né? De fato, termos a possibilidade de construirmos um relacionamento a longo prazo com um cliente desse. É onde está uma queixa da dificuldade hoje dos vendedores em relação à fidelização. Mas é porque a parte não entende isso. Não acompanha a evolução que o consumidor passa constantemente. E isso, até essa evolução, a importância da constante evolução, não apenas dos vendedores, mas também dos negócios, né? Das corporações, do varejo como um todo, né? Que trabalha com esse âmbito, né? De varejista em geral, né? De varejistas em geral, certo?
Então, é importante que todas as frentes estejam acompanhando a constante evolução do nosso consumidor. Desde a adopção, mas também o negócio, o empreendedor. É algo que é super importante que acompanhe para que a gente possa cada vez mais, né, trabalhar num relacionamento a longo prazo. Com certeza. A gente, ainda mais agora, nesse momento que a gente está passando, a gente teve uma mudança muito grande que já estava acontecendo, mas foi acelerada, né, Marquito? Por causa de função da pandemia e tal, pelo comportamento do consumidor, né? Ele está se comportando de uma maneira diferente, ele está buscando empresas muito mais humanas, o atendimento humanizado, ele virou assim, é regra, né? Então não existe mais aquela coisa do cliente pedir ou alcançar. Cara, até existe, mas assim, dias contados para esse vendedor e para essa empresa também, né? Exato. O consumidor, ele está cada vez mais exigente. Aí você tocou numa questão que é a quantidade de oferta, a quantidade de produtos similares que a gente encontra, ainda mais no teu segmento, né? Então, Bastante. como se fazer, como ser percebido de forma diferenciada pelo meu cliente, a não ser pelo meu atendimento? Porque assim, o marketing, as campanhas, tudo ok, precisa ser feito, uma fachada bonita, vai chamar o cliente. Mas quem decide se ele vai comprar ou não, sou eu. Com o meu atendimento, com o meu conhecimento, com a preparação que eu fiz, né? Para realmente atender as expectativas. Com uma comunicação clara, não é? Assertiva e principalmente, cara, trabalhando com a verdade. Com a verdade. Importante. Isso aí. Que trabalhe isso, né? Trabalhar com a sua verdade. Quando a gente trabalha com a nossa verdade, consequentemente, a gente conecta com a verdade das pessoas. E aí, consequentemente, a gente começa a se alinhar aos propósitos do cliente. Alinhar ao propósito do meu cliente, eu preciso começar trabalhando com a minha verdade. Eu conecto com a verdade dele e eu consigo atender os seus propósitos. É aí que está a mágica da venda. Aí que acontece a mágica. Perfeito. Essa é a mágica, né? Falávamos em recomendações de especialista. E aí, Marquito, qual a tua primeira recomendação para esses empreendedores que estão aqui, que vão para a linha de frente, que botam a barriga no balcão e vão vender? E para aquele líder de equipe que está aqui também, que tem um time lá que está precisando, olha, revolucionar nos próximos dias, porque vem de uma pandemia e graças a Deus as coisas estão entrando nos eixos, né? Entrando nos eixos. O cliente, neste momento, ele tá com dinheiro na mão, porque ele segurou, né? Então, aquele tá. E ele vai escolher alguém. Qual as tuas recomendações para que o cliente escolha pela gente, enquanto vendedor? Bora lá. Muito bem, Cá. Olha só, eu separei aqui, né, 3 recomendações de fato aí que nós acreditamos, que trabalhamos, né, com esse desenvolvimento, né, da equipe de vendedores, nós acreditamos que de fato, principalmente a gente consiga trabalhar num desafio que é o tema da nossa live, trabalhar na solução, né, desse problema, desse cliente que é problema, né, desse cliente que me traz problemas, que a grande maioria, em a sua maioria, ignora esse cliente, ou não faz questão desse cliente. É muito mais fácil eu trabalhar com um cliente que me traz demandas, é óbvio. Esse cliente que me traz demandas, que está disposto a comprar, que realmente está ali envolvido, desconectado comigo, a venda é muito mais fácil. Mas é muito mais desafiador. E eu digo que aquele gostinho, né, de fato, de ver e de perceber o quanto que a sua função realmente muda, né, impacta a vida das pessoas, é o momento onde, de fato, você acolhe e abraça aquele cliente que te traz problema. Aquele cliente que traz, né, de fato, reclamações. Né? Então, a reclamação também é importante, também pode trazer satisfação. E uma das maneiras, né, que a gente traz, que a gente considera, que a gente recomenda, que é o princípio de tudo. É o princípio da venda, mas é o princípio
exatamente para que a gente possa trabalhar forte nesse cliente da reclamação. É trabalharmos uma escuta mais ativa. É trabalharmos uma escuta mais ativa. A grande maioria das pessoas, isso, né, em diversas situações, e na venda também isso acontece, existe uma agitação, uma ansiedade muito grande em vender. E essa agitação, essa ansiedade, ela atrapalha no momento da venda. Principalmente um cliente que está te trazendo uma reclamação. Sim. Um cliente desafiador como esse. Então, Sim. é o momento onde é importante nós tirarmos o pé do acelerador, não é? Baixarmos um pouquinho, não é, a nossa adrenalina, porque é importante entendermos que nós podemos ser, sim, a solução para esse cliente. Sendo a solução desse cliente, consequentemente, eu tenho possibilidades, sim, de criar um relacionamento a longo prazo com esse cliente e gerar, sim, uma fidelização. Com então, certeza. A escutativa, né, o ouvir, ele, de fato, ele é considerado, ele faz parte do diagnóstico da comunicação. Ele faz parte do diagnóstico da comunicação e do diagnóstico também da objeção, da reclamação. É óbvio que sim. É o princípio de tudo. Ele faz parte de todo aquele ciclo que a gente entende, que a gente conversa, né? Que faz parte ali de todo o fluxo da venda. Todas as etapas da venda? Todas as etapas. É um diagnóstico mais assertivo na comunicação. Então, é importante que a gente, né, ouça esse cliente que está nos trazendo reclamações, mas que eu tenha uma escuta ativa, atenta a isso, porque tudo aquilo que ele está me trazendo de reclamação pode me servir de argumentos. Quanto mais eu escuto esse meu cliente, né, esses questionamentos, consequentemente, eu consigo me desenvolver em trabalhar uma comunicação muito mais clara, uma comunicação muito mais objetiva. Eu consigo trabalhar em cima de uma antecipação, né? Eu me antecipo às coisas, porque ele está me trazendo reclamações e que isso pode me trazer corpo para o meu discurso, para a apresentação do meu produto. Eu consigo trazer condições de elaborar um discurso muito mais profissionalizado, sim, que é um déficit, sim, hoje. É uma dificuldade hoje. A gente encontra cada vez mais discurso, apresentações de produtos em geral de uma forma muito rasa. Mecânica, rasa e mecânica. E para um cliente que me traz reclamação, principalmente, eu não posso ser raso. Eu não posso ser... Eu preciso cada vez mais me tornar essa minha apresentação, o meu discurso, a minha comunicação, sim, muito mais profissionalizada. Sim. Sim, né? E essa profissionalização, ela também envolve o quê? A você entender e compreender, de fato, o propósito dele, o que ele está te trazendo. Aquilo que incomodou ele. Aquilo que não trouxe satisfação para ele. É você estar atento a isso a todo momento. Porque, é assim, inconscientemente, você está fazendo o quê? Você está usando isso a seu favor. Você está fazendo um trabalho de persuasão, sim, porque vendedor tem que ser persuasivo, sim. Mas ele tem que ser trabalhar com uma persuasão saudável e verdadeira. Mas a persuasão, ela faz parte, sim, do vendedor. Com e certeza. É importante que ele trabalhe nessa persuasão, ele colha informação. Ele precisa de investigar. O vendedor, que eu considero vendedor, o vendedor é aquele, é o perfil de profissional que é a cara que o mercado hoje busca, em diversas áreas. Um profissional multidisciplinar, multitarefas. Né? Assim como os produtos, né, hoje no mercado trazem multibenefícios, o vendedor precisa ser multitarefas. Então, além dele ser vendedor, ele é um cara que também precisa ser um investigador. Ele precisa ser detetive, sim. Ele precisa investigar, sim. Só que essa investigação ele vai usar a favor dele. Porque ele está fazendo um trabalho de persuasão para que ele possa se antecipar, ouvir e falar aquilo que o cliente dele quer ouvir. Poxa vida, nada mais justo você falar aquilo que o seu cliente quer ouvir. Você cuidar dele, essas palavras, você se antecipar e cuidar com suas palavras, para você demonstrar esse carinho, essa consultoria, essa prestação de serviço. O cliente não pode olhar a gente, cara, de jeito nenhum, como vendedor, não.
Isso já foi, isso é passado. O cliente não pode me chegar. Lá vem o vendedor chato. Lá vem o vendedor mala. Para com isso. Isso é Tirar cultura meu antiga. dinheiro. Oi? Mais um para tirar meu dinheiro. Mais, Cliente pensa assim, né? mais um para querer bater meta. Mais um que precisa, que está precisando aqui, ó, principalmente nos últimos dias do mês que nós estamos agora. Meta, não é? O cliente já se fecha. Por quê? Ainda existem vendedores mecânicos que trabalham na cultura antiga do vendedor. E não, hoje precisamos o quê? Trabalhar com consultoria, trabalharmos com orientação, trabalharmos com informação. Eu parto de um princípio que eu sempre defendo isso com o meu time, com a equipe que eu trabalho, com os meus vendedores, que quanto mais a gente orienta, quanto mais a gente informa, maiores são as oportunidades de venda sim. Sim, com certeza. Então, trabalha na orientação e na informação, maiores estão as oportunidades de eu vender. E a venda flui de uma forma leve, né? De uma forma, nossa, confortável. O cliente se sente confortável. O ambiente se torna favorável. E, consequentemente, ele abre o coração para você nesse momento. Porque ele está confortável. E aí as suas chances de ser assertivo e realmente entregar satisfação são muito maiores. Muito maiores. Muito. Gente, eu quero fazer uma pergunta. Vocês estão anotando isso? Que aula! Que aula! Essa live vai ficar só 24 horas no feed, hein? Então, se você, o Marquito falou em bater meta, se você conhece algum vendedor, algum empreendedor aí que está precisando vender mais, manda um aviãozinho, que o Marquito está dando um show aqui, um show. Não esperava menos, Marquito. Mas só... É que essa troca que você tá provocando para isso. Você tá fazendo parte disso. Marquito, abrindo um parêntese, e na verdade validando isso que você falou, agora você tocou num ponto que ninguém deve se sentir vendedor, né? E aí eu trabalho muito isso com os meus treinamentos de venda, que o que acontece? Dificilmente, e eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você viu alguém com um crachá escrito vendedor? Não existe mais. Não. É consultor, é orientador, é não sei o quê. Vendedor não existe mais. Por quê? Porque ninguém quer ser vendedor. Só que tem um detalhe. Entre ser vendedor e consultor, tem um caminho aí. Não adianta botar um uniforme legal, tá numa empresa bacana, com um crachá de consultor, porque para mim consultor me remete a especialista. Então, se eu sou o cliente, eu entro no estabelecimento onde eu me deparo com esta figura, eu espero que eu vou ter, além de um excelente atendimento, uma aula. Porque eu, como cliente, não tenho obrigação de saber nada daquele produto. E espero muito desse consultor. Então, é o que eu sempre digo para os vendedores, né? Quando faço esse treinamento. Olha só, ninguém quer ser vendedor, ok, tudo bem. Levanta a cabeça, ela embaixo, né? Do teu queixo aí, te empodera, postura diante do teu cliente. Só que vai ler todas as informações sobre o teu produto, vai ler a bula, vai ler atrás da embalagem, dá uma aula, né? Seja um especialista que o cliente realmente procura. Né? E é isso que a gente sente falta hoje. Eu tenho de alguém que realmente entenda, porque no teu ramo aí, né, Marquito? Eu chego numa farmácia, não sei, numa loja, é uma imensidão de produto. Cara, eu não sei o que comprar. Então, eu dependo única e exclusivamente da boa vontade de um consultor para fazer a melhor escolha. E quando eu entro, né, numa loja assim, e eu não sei o que fazer, eu tô lá pedindo ajuda. E se eu, vendedor, consultor, não fizer isso de uma maneira muito clara e humilde, é a mesma coisa que negar ajuda. E aí o Veridiano tá aqui na live, eu quero abrir um parênteses aqui, Veri, seja muito bem-vindo. Ontem nós conversávamos sobre comunicação.
Sobre comunicação. E aí eu fiz uma colocação que quando a gente é empreendedor, Marquito, e a gente tem uma solução e precisa vender, muitas vezes a gente tranca na comunicação, porque comunicar de maneira certa não é o que eu falo, é o que o outro entende. Exatamente. Mas quando a gente trabalha com um time de vendas, de barriga no balcão, Você conhece Fababa? Vocês usam esse termo aí? Faculdade Fababa? Não. Faculdade da barriga. Eu sou formada na Fababa também. Faculdade da barriga no balcão. Essa é boa. Essa é boa. Fababa. Fababa. Boa. Fababa. Então, assim, pegando o gancho do Veri, quando a gente está, né, na linha de frente, na frente do cliente, comunicar é tornar comum. É muito mais do que se fazer entender. Porque aquilo é um monte de termo técnico que a gente não faz a mínima ideia. Então, enquanto vendedor, consultor, gente que ajuda a gente, comunicar é tornar comum. E falávamos sobre isso, né, Marquito? Muitas vezes a gente está tão acostumado com aquele produto que faz tanto tempo que está lá na nossa prateleira que para nós é tão óbvio, é tão simples que ele é o melhor. Mas o nosso cliente não sabe disso, ele não vive isso. E às vezes é a primeira vez que ele vem buscar aquele tipo de solução. E aí, se eu não estou preparado, se eu não me treinei, se eu não sou especialista, porque não interessa quem esteja na tua frente, seja médico, advogado, dentista, quando o cliente está na tua frente, o vendedor é o especialista. É o vendedor. Tem que ser, exatamente. Tem que ser. Tem que ser. Cara, tem que ser. Um ponto super importante que você trouxe, essa questão do vendedor ser consultor não é virar chave. Não tem como fazer isso. Virei a chave do consultor, isso não existe. E esse ponto, onde você trouxe da questão também da importância dele se preparar e levar informações para esse cliente... Tornar comum, mas isso, você trouxe um ponto importante, é tornar comum. É aonde precisamos exercitar a nossa empatia. Considerando que todas as informações, a bagagem que eu tenho, a experiência que nós temos hoje como os vendedores diante do produto que nós vendemos, nós sabemos disso, mas o cliente não é obrigado a saber. E não, eu não estou ali formando um outro vendedor. É isso que eu não posso confundir. Eu estou ali, eu preciso passar as informações para que tenha sentido para ele. Eu não posso cobrar o nível de entendimento e de inteligência no segmento, de conhecimento naquele determinado segmento, através do meu cliente. Senão eu não estou sendo empático, né? E essa empatia é uma das coisas que eu trago, né? Inclusive, né? Em incentivarmos, né? A trabalharmos mais a nossa empatia na minha segunda recomendação. Que é exercitar mais isso, essa empatia. Mas antes disso, para a gente fechar essa primeira recomendação, portanto, da escuta ativa, né? Portanto, então, a gente precisa cada vez mais nos blindarmos. Nos blindarmos para o quê? Para que a gente possa se antecipar contra futuras objeções. Uma das grandes queixas hoje, reclamações hoje dos vendedores também, objeção, objeção, objeção. Precisamos conversar sobre vendas. Como que contornamos objeções? É um dos temas assim mais abordados atualmente. Adoro! Se antecipe, se blinde. Quanto mais você se antecipa e você se blinda, consequentemente você está antecipando essas objeções e possivelmente as objeções não vão chegar. Elas não vão acontecer, né? Então é importante blinde nesse sentido. Exatamente. E assim, a gente vai falar de objeção depois, mas olha só, pegando o teu gancho, vendedores de plantão que estão aí, gente tem que fazer tudo isso que o Marco falou. Mas se a objeção vier, é muito bom. Objeção é uma das melhores partes da venda. E sabe por quê? Toda vez que existir uma objeção, existe uma intenção de compra. Senão ele ia embora. Exatamente. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, ó. Sabe, tem uma guria aí, vamos ver se nos guri é assim também. Terminou com o namorado, não para de falar nele. Volta e meia, puxa o nome dele. Porque ele não isso, ele não isso. O que isso é?
É uma objeção, é uma intenção de voltar. Exatamente. Enquanto o cliente estiver colocando defeito e empecilho para te dar o sim, significa que ele está afim. Exato, Ele exato. ainda quer. Ele não desistiu. Boa, boa. Exatamente. Então, assim, uma das melhores partes da venda é a objeção. É quando o cliente diz, pelo amor de Deus, eu tô querendo comprar, mas eu ainda não tenho certeza se eu posso confiar em você ou não. Me dê essa certeza. Me convença de que você é a melhor solução para mim. Objeção é isso. É isso. Basicamente, adorei. Me convença que você é a solução para mim. Exatamente. Me convença que você é a melhor solução. Isso é uma objeção. Exato. Adorei, adorei, cara. Muito bom. Mas sabe que uma outra recomendação que eu trouxe, assim, que também, que serve de uma, óbvio, que serve de uma forma geral nessas abordagens, nesses atendimentos, mas que a gente precisa aguçar mais nesse cliente da reclamação, porque é o foco nosso desse aqui, é esse cara. Esse cara que veio reclamando, né? A demanda, o cara que traz demanda, ok. A demanda tá muito bem trabalhada. O cara tá lá, opa, meio caminho andado, né, cara? Todo mundo é bom na demanda. É o cara que eu quero, que eu vou me desafiar. É o cara que eu quero prospectar. É o cara que eu quero trazer para mim, né? E uma das outras recomendações que eu acho que é super válido, que eu acredito que a gente consiga trazer esses consumidores, é trabalhar cruzando os sentidos. E o que significa isso? É importante cruzar esses sentidos partindo do princípio de você cruzar aquilo que você está ouvindo, mas você também não levar isso como uma verdade absoluta, né? Você ter bom senso, você ser criterioso naquilo que você está ouvindo. Você, de fato, portanto, cruzar o que você está ouvindo, o que você está vendo e observando no seu cliente e o que você sabe, com todos os seus conhecimentos e embasamentos técnicos. O seu conhecimento e embasamento técnico, conhecimento que eu me refiro, não é apenas o conhecimento do produto, mas toda a bagagem e experiência que você tem no mercado que você atua, nesse segmento. Todo o conhecimento que você tem, principalmente de pessoas, do comportamento de pessoas, da comunicação das pessoas. Então, quando a gente, de fato, a gente cruza esses sentidos, porque a comunicação também, ela nesse momento, ela é considerada um improviso. A comunicação no nosso dia a dia, a comunicação do vendedor, ele tem que ser do improviso. Ou seja, ele tem que pensar rápido, cara. Ele precisa improvisar. Se ele não improvisar e ele não pensar rápido, ele não cruzar esses sentidos, fica muito mais difícil de trazer a solução para esse cliente, não adianta. Então, olha o quão é desafiador ser vendedor, o quanto é, agora, ó, virando a chavinha, o quanto é desafiador ser consultor. Consultor. Você ser consultor, porque o consultor é isso, mais uma vez. Ele é capaz, sim, de improvisar, né? De improvisar essa comunicação, pensar rápido e, de fato, né? Você também começar a cruzar alguns sentidos que é perceber você, perceber o outro e perceber a sua oferta. Olha só, 3 percepções. Ao mesmo tempo. Tô anotando, gente. Vai lá, o que está acontecendo? Atendimento. Eu tenho que me perceber, perceber o meu ritmo, a minha disponibilidade, a minha escutativa, né? Se realmente eu estou disponível ao meu cliente, perceber o meu cliente, trabalhar, exercitar a minha empatia, super importante, né? E ao mesmo tempo trabalhar, não é? E cruzar e ter a percepção daquilo, né? Da oferta que eu tenho para trazer para ele, a solução que eu tenho para trazer para ele. A partir do momento que você começa a cruzar isso, né? E incentivando e exercitando o cruzamento dos sentidos, eu tenho certeza que temos grandes chances de trazer esse cliente reclamão, esse cliente que está na dor. Porque olha só como as coisas se completam, elas se complementam. Uma pessoa que está com dor, uma pessoa que ela tá desgostosa, ela está insatisfeita, uma coisa que ela quer mais é falar. Ela quer ouvir. E você ouve, você cruza as coisas, você começa o quê? A encaixar as peças. As coisas começam a ter sentido. Você começa, mais uma vez, a estar muito alinhado com o propósito do seu cliente. E aí eu te pergunto, tem como dar errado?
Tem como dar errado. Como assim? Não entendi. Se tem como dar errado a venda. Ah, não tem, não tem. Eu entendi conta errada. O áudio, A meu conta áudio. errada, né? Não. Tem como dar errado. As chances de você conseguir aquilo que a gente quer, que é o sim, são muito maiores. Muito maiores. E uma coisa, Marcos, que a gente precisa entender enquanto vendedor é que quando um cliente vem com uma reclamação, com uma troca, com uma insatisfação, a gente não pode esquecer que esse cliente já te deu sim. Este cliente já te deu um sim. E por isso você precisa tratar ele de uma maneira diferente. Ele já confiou em você. Ele poderia ter batido em qualquer porta, mas ele escolheu a tua. E você precisa reconhecer isso. Por que o cliente, e às vezes, assim, ó, se ele se enganou no produto e tal, na maioria das vezes a culpa é minha. Que não tornei a minha comunicação comum, que não escutei direito, que não pratiquei tudo isso que você acabou de falar. Então, é a oportunidade que você tem de consertar isso e continuar esse relacionamento, esse namoro. Esse namoro. Que é o que a gente quer. Para que saia o casamento, para que o cliente comece a falar bem de você, comece a definitivamente ser um grande defensor. E aí você falou, Marquito, em objeções, já que a gente está falando em reclamações aqui, eu trabalho muito com a questão da construção de marketing de indicação nas empresas. E hoje é meu principal canal de vendas. E hoje trabalho muito, né, dentro disso, com isso nas empresas. E, gente, melhor maneira da gente fidelizar um cliente é pegar o cliente insatisfeito. Às vezes comigo, vezes com o concorrente. Porque esse cliente, ele já chega maltratado. E esse cliente, Marquito, quando ele chega em casa e percebe que ele errou na opção, ele se arma para vir nos pedir ajuda para trocar. Porque geralmente, quando isso acontece no concorrente, ele é maltratado. Na hora de vender, todo mundo carrega no colo. Na hora de trocar, quem foi que tirou a nota? Quem vendeu? Não é assim? É bem fica assim. mula. Que diferença faz para o teu cliente? Ele está ali te pedindo ajuda. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não nega ajuda para essa pessoa. Ele não tem nada a ver com a tua meta. Eu odeio essa coisa de pedra da vez, que é o fulano, agora é o Beltrano. Faz o cliente voltar e pedir pelo teu nome. Você ficou 1 hora, 20 de seus clientes não sabem o teu nome, então o que você está fazendo aí? Né? Simples assim. Faça a sua presença ser notada, pelo amor de Deus. Exatamente. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu acho o máximo. Você não tem o direito de entrar na vida de uma pessoa e sair deixando as coisas do mesmo jeito. Você não pode fazer isso com as pessoas. Eu não sei se é bem assim a frase, mas a intenção é essa. Sim. Então, se o cliente volta para trocar e não me chama pelo nome, significa que o meu atendimento foi uma merda. É frustrante, cara. É frustrante isso. É o mínimo, então, né? Quando o cliente vem, aí vem o vendedor do balcão, veio trocar. Gente, é porque você não atendeu direito. Ele não sabe teu nome. Você frustrou ele. Descobre o que é. Claro, né, Marco? Existem exceções. Sim, Existem exceções. Tem cliente que é extremamente inteligente, exigente. Tem cliente que é mala mesmo, né? Mas todos são clientes. Todos são clientes. Sim. Né? Eu trabalho muito com varejo, né? De confecção feminina, porque é a minha expertise, né? Cliente chato de moda. Por mais chato que seja, nunca vi ninguém entrando pelado aqui. Em algum lugar estão comprando. Exato. Então, que esteja com a gente. Nunca vi ninguém andando descalço por aí. Né? Estão comprando em algum lugar. O lugar tá conseguindo atender ele. E assim, esse ponto do cliente chato, né? Desse cliente mala, desse cliente, né, rabugento, que todo mundo foge, também entra o exercício da importância do vendedor
ter a inteligência, a maturidade de saber que ele lida com pessoas e ele precisa se adaptar à diversidade dos tipos das pessoas. Com certeza. Adaptar a sua comunicação, o seu atendimento de acordo com o perfil de cada cliente. Inclusive, esse cliente fala que ele existe. E ele existe, ainda bem que ele existe, porque ele, e como você mesmo disse, ele tá, né? Ele tá comprando, ele tá vestindo a roupa, ele tá ali em algum outro lugar. Então, ele Nos meus atendimentos, nos meus treinamentos, eu chamo ele de senhor batata. É o cliente mala. É o cliente mala. Detalhista. Cara, e aí, uma das coisas, e como que eu aprendo a lidar com esse cliente rabugento, esse cliente mala? Eu sou super a favor do seguinte, para a gente aprender a lidar com isso, a gente tem que encará-lo. É a vida real, é a prática, é ir lá e enfrentá-lo. Porque não existe fórmula. Não existe fórmula. A gente tem que ir lá e enfrentá-lo. E aí a gente vai o quê? Adaptando. E mais uma vez, começa a cruzar aí os sentidos. Entende? Então, é importante. O perfil hoje do consultor, do vendedor, que está se tornando consultor hoje no mercado, ele tem sim que trabalhar aí com essa maturidade de saber, de entender que existe uma diversidade de tipo de cliente, de temperamentos, né, de formas, de necessidades, enfim. Tudo aquilo, é um quebra-cabeça, literalmente, não tem como. Né? Com certeza. Posso alterar um pouquinho a tua frase? Você disse, a gente precisa enfrentar. Eu acho que a gente precisa, na verdade, entender esse cliente. Sim. Entender. E o entender está relacionado à tua dedicação em se capacitar, em buscar o conhecimento. Que é o que foi que você falou lá no comecinho da nossa live. Né? Que é super importante. Você jamais vai entender ou enfrentar, como tu colocou, vai se sentir apto para fazer isso, para resolver o problema de um cliente, se você não tiver conhecimento suficiente. Aí o seu corpo grita, sua expressão muda, que você está com medo, que você está indeciso, que você não está gostando, né? Seu corpo fala. Fala. E esse cliente, ele é esperto. Ele observa tudo. E ele vai perceber. Ele vai perceber. Rapidinho. Porque ele já tá aguçado na crítica. É ou não é, cara? Já tá, com olho. Ele tá com sangue olho pra crítica. Exatamente. E esse cliente, ele já tá muito escaldado, sabe, Marcos? Porque como ele é extremamente exigente, ele tende a ser mal atendido em todos os lugares que ele passa, porque os vendedores, no geral, eles estão despreparados. As pessoas, elas não são vendedoras, elas estão vendedoras porque elas não encontraram mais nada para fazer. Na grande maioria é assim. Né? Elas estão vendedoras. Só que esse estar vendedor pode fazer toda a diferença na tua vida. Porque, assim, você nunca sabe quem é a pessoa que você está atendendo. Você nunca sabe quem é a pessoa que está ali na tua frente pedindo ajuda. Porque é isso. Se as pessoas pudessem, elas resolveriam tudo sozinhas. Só que as pessoas não têm tempo, né? E elas não têm nem disposição e nem vontade de resolver tudo sozinhas. Então, elas procuram quem? Um vendedor. E dizem, olha só, se eu conseguisse, eu mesmo resolveria. Eu mesmo escolheria o melhor produto, a melhor solução. Exato. Mas eu não estou a fim de estudar. Eu não estou, né? Não estou a fim de estudar, não tenho tempo. E por isso eu vou te pagar, né? Porque o cliente paga o nosso salário. Eu vou te pagar para você resolver para mim. Né? Em outras palavras, esse é o sentimento do cliente. E tá tudo bem. Eu vim aqui com um problema, eu quero que você resolva, porque eu acredito que você é o especialista. Mas, por favor, se comportem como e busquem argumentos e conhecimentos para que o cliente te veja como especialista. Conquiste esse título. Leve para você. Adorei isso. Conquiste esse título. Conquiste, ou melhor, conquiste esse espaço no coração e na cabeça do teu cliente. E aí você vai começar a dar problema pro teu gestor, porque o teu cliente vai te roubar para você trabalhar com ele. E aí o Marquinhos se vire para arrumar
grande possibilidade. A grande possibilidade disso. Muito bom, muito bom. Mas essa questão, né? Esse desafio com esse perfil de cliente, realmente, né? Ele se intensifica cada vez mais, né? E uma das formas, né? Nós mencionamos essa palavra aqui várias vezes, porque isso faz parte do ciclo, tá em evidência, não adianta, a objeção. E uma outra recomendação que eu acredito que também super, né, possa contribuir para isso, né, para quem possa também trazer a solução para esse cara, é neutralizar as objeções. E essa neutralização, ela começa lá, como nós já conversamos, né? Sim. Essa antecipação, você está se antecipando. E uma das maneiras que a gente encontra, que a gente sabe que pode, né, servir para trabalharmos essa neutralização é o quê? Através da organização das ideias, da forma que você está apresentando o seu produto. Preste atenção, é um cliente que já está confuso, né? Ele já está confuso, ele está com a cabeça que é um nó, ele já está crítico. Então, se você não organizar essas ideias de como você vai apresentar o produto, você não colocar uma sequência lógica, você de fato não construir um começo, um meio e um fim, porque vender e apresentar produtos, se comunicar é contar histórias sim. Ninguém conta histórias do fim para o começo, de jeito nenhum, porque senão não tem sentido e ninguém vai se interessar por essa história. E por que não trazer a consultoria de um produto e vender um produto também não é contar histórias? É claro que é. Precisa ter meio, precisa ter começo, meio e fim, e precisa, principalmente, você enaltecer nesse discurso e nessa história bonita que você está contando, aquilo que tem de maior sentido para o seu cliente. É, mais uma vez, alinhar-se com esse propósito. Mas para que você possa se alinhar, você tem que se antecipar e ouvir. Olha como que as coisas se andam. Elas se complementam. Então, uma vez com que a gente, de fato, a gente consegue trazer essa estrutura, essa organização das ideias, a gente consegue alcançar a assertividade que todo mundo procura. Comunicação assertiva. E o que é uma comunicação assertiva? É você trabalhar falando a verdade. Trabalhar com a verdade. A comunicação assertiva é a integridade. Se você não é íntegro, se você não é verdadeiro, você não é assertivo. Então, é importante para que a gente seja assertivo, sejamos verdadeiros. E, principalmente, coloque a estrutura, né, dessa história, dessa apresentação, né, desse começo, meio e fim, e enalteça e traga, principalmente, aquilo que mais aflige, aquilo que ele tinha medo. A crítica que ele estava te trazendo. Então, já se antecipe, já mostre para ele que aquilo que ele traz, né, de problema com a experiência negativa anterior, nesse produto, a solução que você está trazendo não vai acontecer. Priorize isso na apresentação do seu produto. Já tranquilize ele. Sem que ele. ele pergunte, né? Não espere o cliente perguntar para você isolar e antecipar a objeção. Tem uma coisa que eu... Desculpa, cortou teu áudio, Marquito. Pode repetir? Coração. E para que ele abra o coração dessa maneira, comece a contar para ele aquilo que já estava desagradando. E aí ele abre, olha, ele se interessa. Ele começa a te ouvir, ele se conecta com você. Ele está pronto, ele está ali com você. E aí você ganha ele, aí ó, você deita, não adianta. Sabe, Marquito, que quando a gente fala em vendas, todo mundo fala e tal, e amanhã até vou fazer uma live amanhã sobre isso, todo mundo fala e me pergunta quais são as perguntas que eu preciso fazer para o cliente. E aí, enquanto vendedor, e aí a gente só sabe isso porque a gente também é linha de frente, vai, né, vai para a linha de frente com os vendedores. Tem perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos, para a gente se treinar. Mais importante do que as perguntas que você vai fazer para o cliente são as que você não pode deixar de fazer para você. Então, toda vez que você quiser isolar uma objeção, você precisa pegar um produto lá, não sei, pega o produto lá que você vai vender e olha para ele e pergunta: o que eu não posso deixar de dizer para o meu cliente? O que o meu cliente precisa saber sobre isso aqui antes de sair da minha presença?
Porque às vezes a gente fala tanto e não fala o que é importante. E Exato. treina. Pega cada produto e se pergunta. Entende? No oba-oba, no sorriso, não se vende mais assim. O cliente quer muito mais. Muito Então, mais. o que você não pode deixar de dizer sobre determinado produto para o cliente? Talvez ali esteja a objeção e ele nem sabe que ela existe, porque ele não entende nada do produto. Está ali te perguntando. Então, lição de casa. Lição de casa. Exato. E olha, é tão importante isso que você trouxe da questão de falar tanto de algum produto e não fala o que realmente é necessário, né? E isso é uma falha aqui, ó, de novo, lá no início, que acontece pela ansiedade, pela agitação e pelo desespero em vender. Então, mais uma... a meta, dia 28 de outubro. Calma, não é? Vamos tirar um pouquinho o pé do acelerador e vamos entender se realmente aquilo que eu estou dizendo está tocando o meu cliente. Porque você pode falar muita coisa. Sabe o que eu costumo brincar também, geralmente, né? Que com o time, né? Nas minhas visitas, no meu treinamento, eu sempre brinco com eles assim, ó. Nós não podemos correr o risco. Não podemos correr o risco do quê? De falar, e não falar nada. Sabe aquela pessoa que fala. Mas não Tonteia o cliente. Hã? Deixa o cliente tonto. Deixa o cliente tonto, atordoado. Falou e não falou nada. Então, toma cuidado com isso. Nós não podemos correr esse risco, porque isso é extremo. É um tiro no pé. Ali você perde o cara, não adianta. Exatamente. Sabe por que você perde, Marco? Porque você, inconscientemente, você mostra para o cliente que ele está perdendo tempo com você. Sim. E isso é o bem mais precioso das pessoas. Tempo. Né? Então, assim, o cliente não tem tempo para perder, você precisa respeitar o tempo do cliente e o seu também. Você tem uma meta para bater. Né? Exato. Então, não dá para perder tempo falando o que não vai fazer sentido. Mas, gente, o seu tempo é precioso. O tempo dele, de todo mundo. Vambora. De todo mundo. E aí, assim, todo mundo fala, o tempo do cliente é precioso. Ok, concordo, mas, cara, o meu é também. Se empodera, vendedor, o teu é também. Faça valer a pena cada minuto que você tiver ali com o teu cliente. Né? Cada minuto perdido é um a menos na meta. É uma Exato. para bater a meta. E aí, assim, tô com medo do Instagram nos derrubar. Marquito, já vi que esse assunto dá muito pano pra manga e a gente nem gosta, né? A gente adora. Não, nós dois ainda. Meu Deus, que dupla é essa, né? Que dupla, hein? Meu Deus, uma gaúcha e um paulista, meu Deus do céu. Não podia ser diferente, né? A Tati tá dizendo, Marcos, vem pra Brasília, quero um líder como você, viu? No país, o pessoal vai começar a roubar, ó, quem é bom. Obrigado, parceira. Obrigado pela participação e pelo carinho. Vou encostar em Brasília, me espera. Show de bola. Marquito, antes que o Instagram me derrube, injeção na veia, recomendação de especialista agora para quem está aqui com a gente. A partir de amanhã, se você quer dobrar o seu faturamento, você quer ver as coisas acontecerem, qual é a tua última recomendação? A minha última recomendação em injeção na veia é para você empreendedor, é para você líder, para você gestor, vá para o campo. Que não existe, não é? Que não existe assim, nossa, olha, solução ideal para que você possa entender, para que você possa diagnosticar, é você estar próximo do seu time, é você ouvi-lo, é você entendê-lo em como ele está colocando de fato. Se de fato ele está virando a chave de vendedor e ser um consultor. E não tem forma, existe outra maneira se a gente não ir para o campo. O campo é algo que é extremamente importante para quem possa desenvolver a nossa equipe. E, por favor, treine, né? Invista em treinamento, que o treinamento realmente é o sucesso do negócio, é o que há de extremamente importante para cada vez mais conquistarmos espaço no mercado. Exatamente. Fababa, barriga no balcão, vai para o campo. Né? Vai para o campo! Para entender o que está acontecendo. Vamos para a rua, mas, ó, por favor, com todas, né, as recomendações aí de segurança, estamos em época de pandemia ainda, mas, por favor, gente, não deixem de ir para o campo, tá? O campo Exatamente. Treinem suas equipes, o cliente vai vir, né?
treine suas equipes, não achem que a venda vai acontecer, ela não acontece, ou se ela acontece, ela até acontece, mas não da maneira como você deseja, não como da maneira como você merece, porque a gente sabe das noites mal dormidas, da sua preocupação, né, em fazer as coisas acontecer. Então, assim, prepare quem está ali na linha de frente para entregar tudo que seu cliente merece, para que ele saia dali sendo um verdadeiro divulgador da sua marca. Porque é isso que a gente quer. Só que para isso nós precisamos treinar, né? Treinar. E ter disciplina para isso. Ter disciplina. Não é lá fazer... Exatamente. Não deu certo com um cliente, não tem problema. Vira a página, vai no outro. Todo mundo. Né? É assim que as coisas acontecem. Quanto mais nos treinamos, quanto mais nos arriscamos, mais a gente passa a fazer com naturalidade. A Patrícia disse aqui, acho que a Patrícia disse, vocês falam com naturalidade e leveza. Claro, né? Quantos anos a gente faz isso, né? Então não tem outro caminho a não ser a gente treinar. É treino. Como que um vendedor treina? Atendendo com excelência o seu cliente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Exato. Ô, Marquinhos, tu tá cheio de fã aqui. Eu também quero. São os meus amigos queridos aí, os meus pares, meus familiares, todos aí sempre carinhosos, me prestigiando, né? As pessoas que trabalham comigo, os meus amigos, familiares, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu adorei ver cada um de vocês aqui comigo, né? Os nossos pares também, educadores executivos, né, Cá? O Veri, eu vi que a Edna também apareceu aí. A Ângela. Exatamente. Muito bom ter vocês aqui. Olha aí, ó. Muito bom, muito bom. Show de bola. Brigadão, brigadão mesmo. Nós vamos ficando por aqui, então. Mais uma vez, não sei como te agradecer. Não esperava nada diferente. Foi incrível compartilhar contigo, falar das minhas verdades, de um assunto que eu realmente amo, porque construí a minha vida toda vendendo, sabe, Marquito? Então, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Para mim, a valorização do vendedor é de extrema importância, mas ela começa por nós. Exato. Nós. A gente que precisa se mostrar diferente. E para sermos percebidos diferentes, a gente precisa se capacitar e levar essa profissão muito a sério. Muito a sério mesmo. Muito a sério. Por favor. Cássio, eu que agradeço. Adorei essa 1 hora aqui com você. Tinha certeza que seria riquíssimo. Obrigado por esse privilégio, por essa honra, né? Trocar com uma profissional especialista em vendas que fala com grande autoridade. Tenha certeza que você agregou muito aí aqui para o meu desenvolvimento e que eu vou levar isso, eu vou compartilhar isso com a minha equipe também. Tá? Com Obrigado. certeza, com certeza. Obrigadão.